Pois bem, para completarmos a análise deste período que estamos chamando de exploração e conquista da América, vamos observar como se deu propriamente a conquista militar do continente, dando uma maior atenção para a conquista daqueles dois impérios nativos do continente americano, o Império Azteca e o Império Inca. A organização da conquista espanhola do continente se deu a partir de dois grandes arcos. O primeiro deles partiu da ilha de Cuba e se dirigiu ao Planalto Central Mesoamericano e culminou na destruição da Confederação Azteca. A partir dali tivemos uma bifurcação. A primeira rumou ao sul para conquistar a Zona Maia. A segunda rumou ao norte, aonde os espanhóis sofreram uma série de reveses militares para povos em estágio primitivo e bárbaro de organização social. Dada a sua enorme mobilidade, eles impuseram aos espanhóis uma resistência muito mais tenaz. O segundo arco se organizou a partir do Panamá e tomou inicialmente a direção do Pacífico e culminou na conquista do Império Inca. Ali também tivemos uma bifurcação. Um primeiro movimento tomou a direção norte nas regiões do atual Equador e Colômbia. Um segundo movimento, este efêmero, rumou para explorar a bacia amazônica. Em seguida, um outro movimento tomou a direção sul, onde tivemos uma lenta penetração dos espanhóis na Bacia Platina. E ali teremos um importante e dramático ponto de intersecção entre as colonizações espanhola e portuguesa. Um segundo movimento vai tomar a direção do Chile, e lá os espanhóis também vão sofrer reveses militares para povos também primitivos, que com sua mobilidade também vão impor uma forte resistência à colonização espanhola. Por essa razão, uma vez que a conquista militar espanhola será muito mais bem-sucedida nas regiões imperiais da Mesoamérica e dos Andes, e uma vez que esses territórios vão se tornar os centros do Império Espanhol na América, é por isso que sobre eles nós daremos uma maior atenção. O Império Azteca foi conquistado entre os anos de 1519 e 1521, sob a liderança de Hernán Cortés, que partiu de Cuba com 11 embarcações e mais de 600 homens. O Império Inca, por sua vez, será conquistado entre os anos de 1531 e 1533, sob a liderança do conquistador Francisco Pizarro, que vai partir do Panamá com 180 homens e 30 cavalos. Estas zonas planálticas da Mesoamérica e dos Andes eram regiões densamente povoadas, com impérios bastante sofisticados, estruturados em torno de um poder central. Portanto, a nossa pergunta deve ser: como é que poucos homens conseguiram ser tão bem-sucedidos nessa conquista? Em outras palavras, quais foram os fatores do sucesso dessa conquista militar? Uma vez que, do ponto de vista numérico, os povos nativos estavam numa enorme superioridade em relação aos espanhóis. É que os espanhóis, em primeiro lugar, eram dotados de uma incomparável superioridade técnica no campo militar. Os espanhóis dominavam não apenas a metalurgia do ferro, mas também dominavam a pólvora. E os povos nativos da América, embora dominassem as técnicas metalúrgicas do ouro e da prata, nem o ouro e nem a prata tinham finalidades militares. As armas dos povos nativos dos impérios Azteca e Inca eram confeccionadas a partir de diferentes tipos de rochas, principalmente através de lâminas de obsidiana. E podemos aqui também mencionar a presença do cavalo, porque além de oferecer aos espanhóis uma enorme mobilidade, ele também funcionou neste segundo aspecto, nesse que podemos chamar de terror ou choque de surpresa. Os povos nativos da América desconheciam animais deste porte, e os espanhóis, montando sobre os cavalos, eram vistos por alguns desses povos nativos como sendo um mesmo animal, formado metade por ser humano, metade pelo cavalo. Portanto, este terror, este choque de surpresa, este impacto psicológico será fundamental para o sucesso da conquista espanhola. E para complementar, neste choque de surpresa também entram as armas de fogo. Os canhões muitas vezes eram utilizados para trazer uma sonoridade absolutamente aterrorizante sobre esses povos e fazer com que eles se mostrassem psicologicamente vulneráveis diante dos ataques espanhóis. E ainda dentro dessa discussão dos aspectos psicológicos da conquista, o continente americano, nas vésperas da chegada dos europeus, estava tomado por uma espécie de temor religioso, ou seja, uma série de expectativas proféticas existiam entre os povos nativos do continente americano. E algumas dessas expectativas serão cumpridas aos olhos dos povos indígenas.
Ou seja, em várias partes da América havia uma série de presságios e profecias que falavam no retorno dos seus deuses. Ao mesmo tempo, havia difundida pela América a visão de que um deus civilizador chegaria no continente americano. Portanto, quando os espanhóis chegaram na América, algumas dessas expectativas, aos olhos dos nativos, estavam sendo cumpridas. E esse foi um outro aspecto psicológico fundamental para o sucesso desta conquista, que, como estamos vendo, não foi apenas uma conquista militar, mas também uma conquista dotada de uma dimensão cósmica, de uma dimensão religiosa. Ao mesmo tempo, na medida em que os astecas e os incas estavam organizados sob a forma de impérios, organizações imperiais, entre outras coisas, se caracterizam pelo exercício da dominação de um povo sobre uma série de outros povos. Por esta razão, havia no interior dos impérios asteca e inca uma série de rivalidades. Rivalidades essas que serão exploradas pelos conquistadores espanhóis. Podemos mencionar, por exemplo, a rivalidade existente entre os astecas e os tlaxcaltecas. Estes, por sua vez, tentando resistir à dominação asteca, vão se aliar aos espanhóis. Isto será fundamental para o sucesso da conquista da região mesoamericana. Uma outra rivalidade é aquela que os espanhóis vão explorar na região do Império Inca. Havia uma dissidência interna no seio da família real inca e uma disputa aguda pelo poder. O então imperador Atahualpa sofria a oposição do seu meio-irmão Huáscar, e os espanhóis vão jogar essas duas facções da corte umas contra as outras para tentar enfraquecer internamente o Império Inca. E este será, sem a menor sombra de dúvidas, um outro fator importantíssimo para o sucesso da conquista da região andina. E por fim, lamentavelmente, como não poderia deixar de ser, assim como aconteceu na região antilhana, tivemos um forte e dramático impacto biológico ou impacto epidemiológico. Ou seja, as doenças foram importantes aliadas dos espanhóis na conquista dessas duas regiões. E para ilustrarmos essa questão, podemos mencionar um incidente que se passou na conquista do Império Azteca. Em meados de 1520, os espanhóis se viram obrigados a evacuar a cidade de Tenochtitlán, capital do Império Azteca, dentro de uma forte resistência daquele povo. Entretanto, 14 meses depois, os espanhóis conseguiram retornar e tomar a capital, porque neste intervalo a epidemia da varíola se abateu sobre a cidade, matando grande parte da população. E por fim, podemos chegar a uma constatação importante dentro deste conjunto de informações que passamos para vocês. Se as regiões marginais da América, tanto no extremo norte como no extremo sul, impuseram maior resistência aos espanhóis, é porque ali havia povos em organização social selvagem que com a sua mobilidade conseguiram impor uma maior resistência. Sobretudo porque os xiximecas no norte e os araucanos no sul conseguiram ampliar a sua mobilidade, assimilando alguns aspectos da técnica militar espanhola, sobretudo a utilização do cavalo. Mas, uma vez que os impérios Azteca e Inca eram organizações dotadas de um poder central, bastava que as suas capitais fossem tomadas para que todo o conjunto do império fosse também levado pelos espanhóis. Por isso que uma vez tomada a cidade de Tenochtitlán, no Império Azteca, e tomada a cidade de Cusco, no Império Inca, todo o conjunto do império cairia presa da dominação espanhola. E como dissemos em nosso vídeo anterior, a partir de agora a história da América é incompreensível sem a história da Europa. E a história da Europa também é incompreensível sem aquilo que vier a se passar no continente americano. E temos aqui uma outra informação ilustrativa dentro desta reflexão. Nós teremos como resultado da conquista militar desses dois impérios uma enorme pilhagem de metais preciosos. Uma quantidade enorme, tanto de ouro quanto de prata, vai inundar o continente europeu neste contexto. E claro, também pelas décadas subsequentes, à medida que os espanhóis começarem a explorar as minas de ouro e as minas de prata do continente americano. Isso vai levar a uma verdadeira revolução comercial no continente europeu, uma verdadeira revolução mercantil. Teremos o início de um desenvolvimento mercantil sem precedentes na história da Europa, o que vai trazer consequências econômicas, sociais, culturais e também políticas futuras absolutamente revolucionárias, como teremos a oportunidade de observar. Essas foram, portanto, as características fundamentais desse período que chamamos de exploração e conquista. Por enquanto, a gente espera que vocês tenham entendido, a gente espera que vocês tenham gostado. Bons estudos!